Olá pessoal, eu sou Vinícius de Souza da Silva, aluno do terceiro semestre da Ciência da Computação na Unipampa, e irei apresentar um trabalho que foi realizado com a cooperação entre Unipampa, Instituto Federal Farroupilha e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A exploração do paralelismo no nível de thread tem sido amplamente utilizado para melhorar o desempenho de aplicações paralelas em sistemas computacionais de alto desempenho, como os HPCs. No entanto, o método padrão de executar aplicações paralelas pode não trazer o melhor custo-benefício em relação ao desempenho e energia. Normalmente, uma aplicação A qualquer tem toda a sua carga de trabalho distribuída entre as threads disponíveis. Porém, não são todas as aplicações que escalam com o número de threads disponíveis. Por isso, alguns recursos computacionais podem acabar ficando ociosos. Portanto, ao executar aplicações paralelas, o objetivo não é simplesmente alcançar o melhor desempenho, e sim fazer isso com o mínimo impacto possível no consumo de energia. Em muitos casos, reduzir o número de threads para executar uma aplicação paralela pode melhorar o uso dos recursos computacionais. Nesse sentido, a execução de múltiplas aplicações paralelas vem sendo empregada de maneira concorrente para otimizar o uso de recursos computacionais. Aqui temos, por exemplo, uma aplicação A qualquer que tem a sua escalabilidade limitada e que é executada com o número ideal de threads que é menor do que o número de threads disponíveis. Consequentemente, os recursos excedentes estão ociosos e assim dizemos que o sistema está sendo subutilizado. Logo, enquanto a aplicação está utilizando um pequeno número de threads, é possível utilizar o restante dos recursos ociosos para executar outras aplicações, como o B e C, por exemplo. Portanto, iremos avaliar a escalabilidade de diferentes aplicações paralelas e também realizar uma exploração do espaço projeto da execução concorrente de aplicações paralelas com diferentes características, como acesso à memória, IPC e grau de exploração do TLP. Também forneceremos diretivas para usuários e desenvolvedores de aplicações paralelas. O restante da apresentação se dará da seguinte forma: apresentaremos as metodologias, os resultados obtidos e as conclusões às quais nós chegamos. Nós realizamos a execução e monitoramento de 22 aplicações, sendo 10 kernels e pseudo-aplicações do NES Parallel Benchmark, 5 aplicações da suíte de benchmark do Rodinha e 7 aplicações de domínios diferentes. Caracterizamos as aplicações de acordo com IPC médio e taxa de mísseis na cache L3. Aqui podemos ver o modelo representativo no Intel Xeon, onde no eixo X é mostrado o IPC médio e no eixo Y a taxa de L3 miss ratio. Como podemos observar, as aplicações possuem diferentes comportamentos. Por exemplo, a aplicação PO possui a menor taxa de mísseis na L3, porém o maior IPC. Por outro lado, a aplicação SC é a que possui a maior taxa de mísseis na cache L3. Foi utilizada uma máquina composta por um AMD Ryzen 7 2700 com 16 threads e outra máquina composta por dois Intel Xeon E5 2650, totalizando 20 cores e 40 threads. O sistema operacional utilizado foi o Linux Ubuntu Kernel 4.19 e o compilador utilizado foi o GCC G++ 9.2 com a flag de otimização "-O3". As aplicações foram executadas com diferentes números de threads, de 1 até o mesmo número de threads disponível no sistema. A alocação de afinidade foi realizada através da variável de ambiente do OpenMP, e a frequência de cada CPU foi configurada para se ajustar de acordo com a carga de trabalho de cada aplicação executada através do DVFS Governor On Demand. As aplicações escolhidas possuem diferentes comportamentos com relação ao acesso à memória e à utilização do processador. Para isso, foram capturadas diferentes métricas, como IPC, L3 miss ratio, tempo de execução, consumo de energia, e o EDP foi obtido através do tempo de execução e consumo de energia. Foram utilizados contadores de hardware, AMD UPROF para processador AMD e o Intel Performance Counter Monitor para processador da Intel. Para analisar a escalabilidade das aplicações paralelas, isso é, encontrar o melhor número de threads para cada uma delas,
Elas foram executadas com diferentes números de threads, de 1 até o mesmo número de cores lógicos. Este gráfico mostra qual o número de thread que apresentou o melhor EDP para cada aplicação. Para entender esse cenário, vamos considerar a aplicação Anybody, que apresentou o menor nível de escalabilidade para ambos os processadores. Neste gráfico, no eixo Y à esquerda, é possível visualizar o tempo de execução, e no eixo Y à direita, a energia consumida. No eixo X, é possível visualizar o número de threads utilizado. Também no eixo Y da esquerda, no tempo de execução, em verde é possível visualizar o tempo de execução da região paralela, enquanto em vermelho é possível visualizar o tempo de sincronização dos dados. Neste outro gráfico nós temos no eixo Y o EDP, que é obtido através do tempo total de execução e consumo de energia. O Anybody é uma aplicação que tem sua escalabilidade limitada devido à sua sincronização de dados. Conforme podemos observar, o tempo de execução e consumo de energia diminui quando aumenta de 2 para 4 threads. Porém, a partir desse ponto, o EDP piora e não é possível se obter melhores resultados aumentando o número de threads, pois o tempo de sincronização se torna maior que o tempo de execução da própria região paralela. Neste gráfico nós temos no eixo Y o EDP e no eixo X as aplicações utilizadas. Nesse gráfico também é possível observar uma linha horizontal cortando-o no centro. Esta linha é nossa baseline. Sendo assim, aplicações que a ultrapassem são melhores executadas de maneira individual. Aqui nós vemos a execução concorrente da aplicação LU com as demais. Todos os gráficos a seguir estarão organizados desta mesma maneira. No primeiro caso, temos AutoTLP e número de acesso à memória compartilhada. Podemos observar que, na grande maioria dos casos, a execução concorrente de aplicações paralelas não possibilitou uma melhora nos resultados. Este comportamento ocorreu pois apresentam um alto grau de TLP e número de acesso à memória compartilhada. Sendo assim, não sobram recursos para que outras aplicações sejam executadas paralelamente. No segundo cenário, temos alto TLP com baixo número de acesso à memória compartilhada. Foi executado de maneira concorrente a aplicação LiveMD com 16 threads para AMD e com 40 threads para Intel, com as demais aplicações. Neste caso, aplicações com alto número de acesso à memória compartilhada são beneficiadas da execução concorrente, como SP, FFT, HPCG e Stream. O caso mais significativo, executando a aplicação LiveMD 40 threads de maneira concorrente, com a aplicação Stream 10 threads, no processador Intel Xeon foi capaz de reduzir o EDP em 37%, quando comparado com a execução de ambas as aplicações de maneira individual. No terceiro cenário, temos baixo TLP e com alto número de acessos à memória. Foi utilizada a aplicação Stream com 2 threads no processador AMD e Stream com 10 threads no processador da Intel, com as demais aplicações. Como podemos observar, diversas aplicações foram beneficiadas da execução concorrente. No entanto, as que mais se beneficiaram são aquelas com alto IPC, baixo número de acesso à memória compartilhada e o alto IPC. No caso mais significativo do processador AMD, é reduzida em 25%. Porém, ao executar esse tipo de aplicação correntemente com uma aplicação que também possui alta taxa de acesso à memória compartilhada, pode afetar negativamente o EDP. No quarto cenário, temos baixo TLP e número de acesso à memória. Foi executada a aplicação Anybody com 6 threads para o processador da AMD e Anybody com 4 threads para o processador da Intel. A maioria das aplicações se beneficiaram da execução concorrente com esse tipo de aplicação. No caso mais significativo do processador Intel Xeon, a execução concorrente do HPCG e Anybody, o EDP é otimizado em 49%. No entanto, as aplicações com alto grau de TLP e que são CPU intensiva, com considerável quantidade de acessos à memória compartilhada, não são capazes de se beneficiar da execução concorrente com aplicações de baixo TLP e número de acesso à memória compartilhada. No quinto cenário, temos médio TLP e alto IPC. A aplicação utilizada foi a FT com 12 threads no processador da AMD
e PO com 20 threads no processador da Intel. Conforme observado no gráfico, os melhores resultados da execução corrente são obtidos com aplicações que apresentam baixo médio TLP e ou alta taxa de misses no último nível de memória cache. Por exemplo, no processador AMD, a aplicação MG, neste caso, o EDP pode ser otimizado em 39%. No sexto e último cenário, o médio TLP com baixo IPC. Foi executada a aplicação MG com 12 threads para o AMD e DC com 30 threads para o Intel. Neste cenário, aplicações com baixo IPC e acesso à memória compartilhada são beneficiadas independentemente do nível do TLP, conforme observado no gráfico para o processador da Intel. No caso mais significativo, ao executar a aplicação DC de maneira concorrente com a aplicação FFT no processador Intel, o EDP é otimizado em 43%. Realizamos uma extensa exploração do espaço de projeto para mostrar quais tipos de aplicações paralelas podem ser executadas de maneira concorrente. E mostramos que vários são os fatores que influenciam na busca pela melhor utilização dos recursos computacionais, como o grau de exploração de paralelismo e características do hardware, como IPC e acesso à memória. Por isso, como trabalhos futuros, pretendemos definir um modelo algorítmico para encontrar a melhor combinação de aplicações paralelas que podem ser executadas de maneira concorrente. Agradecemos a colaboração de todos que nos auxiliaram e nos instruíram durante todo o decorrer dessa pesquisa. Este artigo foi parcialmente financiado pela FAPERGS, CNPq, PIBIC e FAPERGS PROBIC. Muito obrigado pela atenção de todos. Meu e-mail está disponível para possíveis perguntas.